Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, rapidamente, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Desde já louvamos ao Senhor por mais um mês em sua casa, no culto com a mocidade. Louvar a Deus pela vida da coordenação da mocidade, ao nosso querido pastor. Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Você pode dizer amém? Amém. Querida igreja, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós iremos meditar na palavra do Senhor ao longo desse capítulo 2. E rapidamente gostaria de fazer uma introdução sobre a carta aos Efésios. Foi uma carta que foi escrita em meados de 60 depois de Cristo pelo apóstolo Paulo. Paulo escreveu essa carta da sua prisão domiciliar em Roma. Éfeso era uma cidade muito importante, dentre tantos outros aspectos. Ela era a capital da província romana da Ásia, que atualmente é a Turquia, e era uma cidade que possuía uma rota comercial muito importante. Algo também que vale salientar é que Éfeso também poderia ser considerada uma capital de idolatria naquela região. Haja vista que Éfeso possuía uma grande adoração à deusa Diana, tanto que naquela cidade havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo edificado a essa deusa. Grande parte do comércio local daquela cidade era dedicado justamente a essa deusa, até que certo dia chegou um homem cheio do poder, cheio do Espírito Santo, e começou a pregar o evangelho naquela cidade, e desde então aquela cidade nunca mais foi a mesma. Quando nós observamos a carta aos Efésios, nós podemos perceber duas divisões. Na primeira metade dessa carta, Paulo se dedica a explicar as principais doutrinas do cristianismo, a saber, a salvação pela graça, o ministério, vocação, entre tantos outros. E na segunda carta, nós podemos observar como que essas doutrinas se aplicam em nosso cotidiano e em nossa vida. Vocês estão comigo? Diga amém. Observe comigo justamente o versículo 1, nós vamos de versículo por versículo. No versículo 1, o apóstolo Paulo fala que Cristo nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Para entendermos isso, é necessário entendermos justamente a origem do pecado. A história é muito conhecida, o tempo não nos permite prolongarmos muito, mas devemos lembrar de quando o Senhor ordenou ao homem e à mulher que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem escolheu o pecado, o homem escolheu a desobediência, e com isso, quando Deus ele decreta a sentença para o homem, Deus faz questão de dizer: por sua causa a terra é maldita. Nós, por muitas vezes ao longo das gerações, perguntamos ao Senhor: por que que existem tantas guerras? Por que que existe fome? Por que que existe todos esses desastres? Por que que isso assola a humanidade? Mas a Bíblia é muito enfática em dizer: de que se queixa o homem, senão dos seus próprios delitos e dos seus próprios pecados. Ou seja, o pecado condenou não somente a humanidade, mas também a natureza. Romanos capítulo 8, versículo 22 diz que a natureza geme, não somente a natureza, mas também os homens, esperando a redenção. E enquanto uma pessoa ela não entrega a sua vida a Jesus Cristo, essa pessoa vive aprisionada pela força do pecado.
Se você observar comigo o versículo 2, nós vemos que Paulo fala que em outro tempo nós andamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E aqui eu quero deixar algo bem claro, caso tenha alguém aqui que não acredite, mas é real. O reino espiritual é real. Não somente tão real quanto o físico, mas talvez até mais real do que o reino físico. Nós devemos entender que existem dois reinos. Paulo, falando aos Colossenses no capítulo 1, versículos 13 e 14, deixa bem claro que ele nos tirou da potestade do ar e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Ou seja, existem dois reinos, e enquanto uma pessoa não entrega a sua vida a Jesus de Nazaré, ela está presa pelo inimigo, ela está presa pelo adversário. Mas se de um lado existe um que pensa que tem poder, do outro lado existe o Todo-Poderoso. Se de um lado existe um que brama como um leão buscando a quem possa tragar, do outro existe o leão da tribo de Judá. Nós podemos observar no versículo 3, e isso aqui é muito forte, porque Paulo faz questão de dizer que éramos por natureza filhos da ira. Repita comigo, filhos da ira. Filhos da ira, repita. Pedro, por que você pediu para repetir isso aqui? É porque é o seguinte: nos nossos dias vivemos um tempo onde o evangelho muitas vezes é até um tanto quanto romantizado. Mas a Bíblia é muito enfática em dizer em Tiago 4:4: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou seja, o homem na condição do pecado, o homem na condição longe de Cristo, ele é inimigo declarado de Deus. Porque o pecado, ele é uma declaração de rebeldia contra o Criador e dizer: eu consigo muito bem viver pelas minhas próprias pernas, eu sou dono do meu próprio nariz. Ou seja, o homem sem Cristo, ele é inimigo de Deus. Então deixa eu lhe dizer, me perdoe a franqueza, mas sem Cristo, me perdoe, mas você não é o ouro puro de Ofir. Sinto muito, mas você não é a joiazinha rara, você não é um cristalzinho. Sem Cristo, o que a gente é, Pedro? O que ele disse para Laodiceia: pobre, cego, miserável e nu. E Paulo ainda faz questão de dizer: filhos da ira. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Quando o Senhor, ele olha para nós, ele vê justamente pecadores. Mas no versículo 4 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou. A pergunta é: o que ele viu em nós? O que ele viu em nós? O que ele enxergou em nós? A não ser as nossas mazelas, pecados, nossas fraquezas. Não existia nada em nós especial a qual ele pudesse se atrair a nós. O que há de especial é justamente o amor e a misericórdia dele. Porque sem ele nós estaríamos perdidos. Sem ele estaríamos fadados ao fracasso e fadados ao erro. Aí no versículo 13, pule um pouquinho do capítulo 2. Paulo diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Em Cristo havia o ministério da reconciliação. Quando Deus olha para o homem sem Cristo, ele vê apenas o pecado. Porém, quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus Cristo, Cristo passa à frente com o seu sangue. E agora, quando Deus olha dos céus para a terra, ele vê um que agora é justificado pelo sangue. Quer entender como isso é o seguinte: imagine um cordão, e esse cordão foi rompido,
E não havia nada na terra que pudesse religar as duas pontas. De uma ponta estava a humanidade e de uma ponta estava Deus. Nada poderia religá-los novamente. Mas aí veio um, chamado Jesus de Nazaré. E Pedro, como foi que ele ligou essas duas pontas? Ele pegou de um lado, pegou do outro. E ali na cruz do Calvário, ele religa o homem a Deus. Ele religa Deus à sua criatura. E para isso foi necessário nada mais, nada menos do que sangue. Pedro fala em sua epístola que não foi nem com ouro, nem por prata que fomos comprados da nossa vã maneira de viver, nem com coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Ao longo do Velho Testamento, nós podemos observar que quando alguém havia a intenção de se purificar do seu pecado, iria oferecer um sacrifício, onde o sangue daquele animal iria cobrir o seu pecado. Mas não era um sacrifício perfeito, porque aquilo ali era uma alusão do que um dia havia de vir. E a pergunta que se perpetuava na humanidade era a mesma pergunta de Isaac e Abraão: Pai, aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro perfeito? Aonde está aquele que pode nos livrar da força do pecado? E de repente no Rio Jordão, séculos depois dessa pergunta, veio a resposta: onde está o cordeiro? De repente lá no fim da fila, João Batista vê e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o preço, como foi dito, foi um preço de sangue. Cristo teve que morrer. Não foram os romanos que o levaram para a cruz, não foram os judeus, não foram os fariseus que o levaram para a cruz, mas quem levou Cristo à cruz foi eu e foi você. Quando Cristo na cruz do Calvário ele dá o brado e diz: está consumado, ali no original nós podemos entender também que não é apenas está consumado, mas também significa a dívida está paga. Ou seja, Cristo na obra salvífica ali está quitando a dívida do homem para com Deus. Tanto que em Colossenses capítulo 2 fala que Cristo na cruz do Calvário cravou a cédula que nos era contrária. Ou seja, para os nossos dias, o cupom fiscal, a nota fiscal, que dizia que você era devedor, que dizia que você era condenado ao inferno, Cristo na cruz do Calvário a cravou na cruz e disse: a dívida está paga. Daqui a pouco, daqui a alguns dias, o mundo ocidental vai parar para se lembrar da sexta-feira da paixão, de todo aquele sacrifício de Cristo, e vão reviver tudo, como se Cristo ele tivesse ali pregado, detalhado no madeiro. Mas não. O cordeiro não está mais morto. O cordeiro não está desfalecido na cruz. O cordeiro já não mais está ensanguentado, preso, acabado e derrotado. Mas muito pelo contrário. Pedro, onde é que está o cordeiro? Me diz. João viu esse cordeiro. Apocalipse capítulo 4, eu ouvi uma voz e olhei e vi uma porta aberta no céu, e diz: sobe aqui.
E no capítulo 5, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra poderia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Deixa eu dizer aqui uma coisa: o Cristo que você serve não está na cruz, o Cristo que você serve não está no sepulcro, nem muito menos na manjedoura. E onde é que Ele está? Ele está sentado no alto e sublime trono. Bendito seja o Cordeiro para sempre. E esse Cordeiro é tão vitorioso que em Hebreus capítulo 1, Deus faz questão de dizer: todos os anjos do céu se prostrem e o adorem. Nós vemos no capítulo 5 de Apocalipse, já estou encerrando por causa do horário, mas nós podemos observar que o culto só cresce. O culto não se mingua, o culto não vai perdendo a força, mas o culto só vai crescendo. No versículo 8, nós vemos que quando Cristo tomou o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Mas aí, no versículo 11, tem os anjos ao redor do trono. Aí diz: não, se os animais e se os anciãos adoram, não vou ser eu que vou ficar calado. E eles começam a cantar aos milhões de milhões e milhares de milhares, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Mas o culto cresce a Deus. Já foi ancião, já foi 4 animais, já foram os anjos, mas no versículo 13, toda a criatura, no céu, na terra e debaixo da terra, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça, honra e glória e poder para todos sempre. Pedro, o que você quer dizer com tudo isso, já encerrando? Cristo veio, pagou pela minha e pela tua dívida, pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário, mas não está mais debilitado na cruz. Ele está no alto e sublime trono. E deixa eu dizer uma coisa: podendo tudo parecer que está errado, pode parecer que tudo está dando errado, mas a igreja permanece firme no Senhor. Pode a bolsa de valores despencar, mas a igreja não depende de bolsa de valores. Pode o governo mudar, mas a igreja não depende de governo. Os homens dizem: não, eu vou defender a igreja. Aonde que você estava no Coliseu? Aonde que você estava no Tribunal de Inquisição? Cristo é quem defende a igreja. É Ele que luta as nossas batalhas. E pode tudo parecer que está dando errado, os cenários mais caóticos possíveis, a igreja não olha para o cenário da horizontal, mas a igreja olha para o cenário da vertical, e quando olha para cima, nada está mudado, Ele permanece no trono.
Isaías viu no ano em que morreu o rei Uzias. Ou seja, o trono da terra está vazio. Eu olhei para cima. Aqui na horizontal o trono da terra estava vazio. Mas eu vi o Senhor. E Ele está assentado no alto e sublime trono. Sai daqui com essa mensagem. Cristo, o Cordeiro, venceu. E se isso não te faz dar glórias a Deus, eu não vou dizer que você vai receber carro e casa para você dar glória. Porque o que alegra a igreja é saber que não é mais devedora do pecado, não é mais condenada ao inferno, porque Cristo veio e com o seu sangue comprou para Deus povos de toda tribo, língua, raça e nação. E agora nós somos comprados por seu sangue, nós somos vitoriosos. E em breve, muito em breve, muito em breve, quem quiser ficar com rua de asfalto pode ficar, porque a igreja vai andar em ruas de ouro. Quem quiser ficar com concreto pode ficar. A nossa casa é muro de jaspe. E mesmo se não tivesse rua de jaspe, rua de ouro, se não tivesse muro de jaspe, se não tivesse o mar de cristal, tem Ele. Tem Ele. Lembre-se disso. O inimigo que tanto atenta contra a tua vida, o inimigo que insistiu de tantas formas para você não chegar aqui, ele, cadê ele? Esmagado debaixo do pé do Cordeiro. E o Cordeiro onde é que está? O Cordeiro venceu. E em breve o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que estiveram mortos serão arrebatados, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra: tragada foi a morte na vitória. Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está, inferno, o teu aguilhão? Cadê você, morte? O rei ressuscitou. Cadê você, inferno? Cristo vive. E que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E a igreja segue vitoriosa, certo que Cristo não está morto, mas Ele vive e está sentado no trono, e nada sai do controle da sua mão. Que Deus nos abençoe.